Vamos ver em seguida algumas passagens do Talmud a respeito de memória e esquecimento. Memória no sentido de lembrar-se, memorizar, e o contrário, esquecimento, esquecer talvez por negligência ou esquecer por descuido. Vamos ver o que falam muitas colocações dos sábios a respeito de se lembrar do estudo da Torá que a pessoa faz. A pessoa estuda a Torá, é importante não só estudar, mas gravar, memorizar, lembrar-se, não perder aquilo que ela estudou e aprendeu. Gravar, absorver bem dentro de si, sem se esquecer daquilo que já aprendeu. Nós vamos ver várias recomendações dos nossos sábios a respeito, ou falando da importância e até da gravidade desse assunto. Então vamos falar sobre memória e esquecimento no contexto do estudo da Torá e também de forma geral. Começando com uma famosa Mishnah no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, capítulo 2, Mishnah 8. Rabi Dostai Rabi Anai, assim falava esse sábio, Mishum Rabi Meir, em nome do famoso sábio Rabi Meir. Dizia ele, Kol HaShocheach Davar Echad Mimishnato, todo aquele que esquece, seja uma coisa, mesmo que seja apenas uma coisa do seu estudo, daquilo que ele aprendeu de Torá, mas esse esquecimento se deve a alguma negligência, ou seja, que ele não recordou, não recapitulou o estudo, o assunto. Para se ter uma ideia, na época talmúdica, se conta que os sábios nossos, eles costumavam recapitular aquilo que aprendiam 100 vezes, para memorizar, para gravar, para manter isso dentro de si, sem risco de esquecimento. Mas uma pessoa que negligenciou, nós hoje em dia temos um pouco de problema, muito de problema, porque nós somos muito, queremos ser muito, sabe, na época de informação rápida, mídias sociais, etc. E vai passando informações, nós queremos ser muito rápidos e com isso nós nos tornamos extremamente superficiais e nós nem estudamos e mal lemos ou perdemos, já nem temos tanta paciência, nós vamos passando por títulos, etc. Mas isso não deixa nenhuma marca na pessoa, nem como ideias no seu pensamento, nem como emoções no seu sentimento, e muito menos não deixa marcas na sua alma. Algo para ser absorvido, para ser internalizado, precisa ser estudado, precisa ser aprendido, precisa ser aprofundado, precisa ser recordado, recapitulado, até que a pessoa fique imbuída daquele assunto. E essa é a maneira correta e ideal de se estudar a Torá. Que dizia o sábio em nome de Rabi Meir, aquele que esquece algo de Torá que estudou. Ele esquece porque ele negligenciou, não fez recapitulação, não recordou o estudo. Então, mesmo que ele tenha esquecido uma única coisa, um único parágrafo, versículo ou lei do que ele aprendeu, isso é comprometedor. Isso é algo que compromete a vida da própria pessoa. Porque uma vez que por displicência ou por negligência a pessoa poderia e deveria ter recapitulado e não fez para evitar de esquecer, se a pessoa não recapitulou e não recordou, é uma demonstração que ele não dá importância a isso. Porque se ele considerasse de fato algo da Torá divina, algo extremamente importante que vale a pena ler e reler, e recordar e recapitular, para eu gravar e memorizar isso de maneira muito firme dentro de mim. Mas se a pessoa não se deu ao trabalho de fazer essa recapitulação, com isso ele está demonstrando, ele foi negligente e displicente, com isso ele está demonstrando que ele não dá tanta importância para isso, ele não se importa de esquecer algo do seu estudo. Isso, o quão grave é isso, nós aprendemos de um versículo na Torá, em Deuteronômio, Rak shamer lecha ushmor nafshecha meod. Diz a própria Torá, nas palavras de Deus, através de Moshe, tome muito cuidado e preserve, cuide a sua alma
bastante. Tome muito cuidado, isso foi dito para a geração que viu a revelação no Monte Sinai, a entrega da Torá, para que você não esqueça tudo aquilo que os teus olhos viram. Os milagres do Êxodo, da saída do Egito, a revelação no Sinai, etc. Mas aqui a Torá dá uma grande ênfase. Shamer lechad. Tome muito cuidado. Shmor nafshecha. Cuide da tua alma. Pentishkach et advarim. Para que você não esqueça aquilo de bom, de positivo, aquela revelação divina que você viu e presenciou, e por extensão a Torá que você aprende. Por isso é tão importante essa recapitulação, mas se isso é considerado algo tão grave, vamos dizer severo, que pode comprometer até a vida da pessoa, prossegue a Mishnah e pergunta, Yachol afilu takfa alav mishnato, será que isso se aplica mesmo e também para aquela pessoa que ele está estudando, e graças a Deus ele estuda muito a Torá, mas talvez esse estudo ficou pesado para sua mente. Não é que ele vê isso como algo pesado, ele continua estudando, mas graças a Deus ele estuda tanto e ele não foi dotado de tanta memória, etc. E ele vai esquecendo algumas coisas, dado o grande volume de informação que ele obtém no seu estudo de Torá. Então, nesse caso, o Talmud Lomar, quando eles dizem na continuação e sequência do versículo, Ven yasuru milvavcha, se forem retiradas do teu coração esses ensinamentos, kol yemei chayecha, todos os dias da tua vida. Quando há esse comprometimento, quando se diz que a pessoa compromete até a sua própria vida, a sua própria alma, se ele esquece aquilo que aprendeu, quando isso ocorre por displicência, por negligência, por falta de vontade de recordar, de recapitular. Mas, porém, isso só se aplica se a pessoa não deu importância. Mas se ele esqueceu porque ele estudava bastante, graças a Deus, uma coisa ou outra, ele esqueceu. Ele diz, com isso ele não está transgredindo essa como proibição da Torá, porque a Torá nos diz que o problema é o fen yasuru milvavcha, se essas palavras forem retiradas do seu coração. Isso só quando a pessoa, por assim dizer, retira do coração, quando ele faz isso por displicência. Mas se ele esqueceu, porque o volume de informação era muito grande, então o que é comprometedor é somente se ele retira do coração. O que quer dizer retira do coração? Às vezes, se não de forma ativa, na sua passividade, na sua falta de recapitulação ou na falta de importância, de dar importância ao seu estudo. Mas aquele que estuda, simplesmente a sua memória é um pouco mais curta, a sua capacidade intelectual é mais limitada e por isso ele não se lembra de tudo. Então, com isso ele não está transgredindo o que nos diz o versículo da Torá.